Entendo, mas o que fazes? De que vives? Venho de regiões do Oriente e lá pude fazer uma reserva financeira a partir da ajuda de uns amigos que hoje professam as verdades do Mestre. Sou um seguidor que divulga a doutrina. Te tornaste um grande missionário, isto eu percebo, disse Amarilis. Nem tanto, apenas ajudo na divulgação. Os grandes apóstolos é que conduzem a doutrina com verdadeira maestria. Eles foram os escolhidos por Jesus para propagar suas ideias. Sou apenas um pequeno divulgador. Precisamos muito de ti, estamos passando por carência de bons divulgadores. Venha amanhã na minha casa para conhecer minhas filhas. Filhas? Tens quantas? 2 meninas. Meu marido foi morto, há mais de 1 ano, pelos romanos. Vivo fazendo redes e arpoeiras para pesca e, de noite, me entrego à doutrina do Mestre. E tu, casaste? Não tive este privilégio. Minha vida foi quase toda dedicada ao exército romano. Hoje não tenho mais idade para tal. Amarilis olhou e, fazendo um gesto carinhoso, disse: Não te preocupes, minha casa é tua também. Serás meu hóspede até quando quiseres. Grato, Amarilis, mas não posso aceitar. Falariam de ti, minha intenção é ficar por aqui o mínimo de tempo possível. Só farei um local de preces para louvarem a Deus e a Jesus. Organizarei uma igreja, como Pedro desejou. Amarilis olhou e disse: Sabemos que um enviado viria para termos mais educação a respeito das falas do Mestre. Acho que és tu escolhido. Bem, me falaram isto, prefiro apenas fazer meu trabalho o melhor possível. Certamente, levarei algum tempo para ajudá-los a construir um templo. Os romanos destruíram tudo, penso que não será fácil. O imperador louva deuses pagãos e as pessoas ainda não estão acostumadas com a nova doutrina, informou Amarilis. Então, ficarei o tempo que for necessário. Amarilis contava com 28 anos quando Longino serviu o exército de Roma. Era considerada de idade, mas com o sumiço do soldado e a promessa do então, decidiu casar-se e contrair maternidade, o que a deixou muito feliz. Seu esposo a amava, mas ela não esquecia aquele soldado que tanto a cortejou. O sumiço de Longino foi súbito, a pedido do imperador, pois não queria que os soldados que participaram da crucificação e morte de Jesus ficassem na Palestina. Por isso que, de repente e sem aviso, Longino fora transferido para a Gália, em outro fronte de batalha. Roma decidia e os soldados cumpriam. Algumas cartas chegaram a Amarilis, mas com poucas elucidações do desaparecimento de Longino, que só pedia para ele esperá-lo, pois tinha sido escalado para uma outra importante missão. Após muitos anos, Longino retornou com diferentes ideias e pensamentos. Para a surpresa de Amarilis, ele não tinha família, era um missionário de Deus. Ela o beijou na face e se despediu de Longino, prometendo um bom almoço no outro dia. Claro, Amarilis, estarei lá em tua casa, levarei algo para comermos. Não me envergonhes, mandarei pedir uns pedaços de carne de carneiro e uva para o repasto. Longino agradeceu e com o coração cheio de alegria falou: Me diga mais uma coisa, não te esqueceste de mim, todo este tempo? Não te esqueci, apenas deixei minha vocação de mãe fluir pelas minhas veias. 87. Nova proposta. A noite já virara quase dia quando Amarilis saiu para trabalhar. Arranjaria material de costura e confeccionaria redes para pescadores. Longino tivera uma visão noturna em que Pedro, já no mundo espiritual, lhe orientava a respeito dos códigos da igreja e do conteúdo de prelições. Tudo sob a ciência do Mestre Jesus de Nazaré. Ao meio-dia, Amarilis retornou com o carneiro prometido para o almoço e seus convidados já estavam ao caminho.
Longino fora convidado juntamente com Leôncio, o chefe dos seguidores de Cristo. Ao ser recebido na casa por Amarílis, novas propostas foram surgindo, desta vez por parte de Amarílis. Queremos que fique aqui conosco, disse a anfitriã, alegremente. Não posso, tenho outros destinos a seguir. Me aguardam mais ao norte. Lá, poderei erguer outra igreja. Quero te falar que uma igreja sem um chefe não é válida, comentou Leôncio. Ensinarei vocês a conduzir esta casa de oração. Aprenderão rápido e deixarem um local específico para enviarem contribuição para a igreja central. Como? Outra igreja maior? Não temos vínculos com ninguém, disse Amarílis. Eu te entendo, só que estamos articulando várias igrejas e todas terão chance de crescer e se tornar independentes, mas Cristo julgará os que derem mais, respondeu Leôncio. Não é bem assim, Cristo não precisa de nada, nós é que necessitamos de recursos financeiros para elaborar a nova doutrina através de escritos e com instruções e isto consome dinheiro. Então, precisamos nos organizar monetariamente. Tens razão, mas o povo é pobre e os ricos fugiram daqui, só restou nós que imbuídos de fé e compaixão ficamos para orientar os aflitos desta terra, disse Amarílis. Então, como podemos fazer? Perguntou Leôncio. Fincaríamos a cruz do Cristo por primeiro na casa dele? Não é bem assim. Construiremos uma igreja por cima da casa dele para que tudo seja preservado. Como podemos fazer isto? Perguntou Amarílis. Não temos mão de obra suficiente. Claro que temos, convocarei a população que restou para nos ajudar. É assim que deve ser construído, com esforço de todos. Mas se eles não quiserem cooperar? Sabes, muitos são judeus e não aceitam que Jesus seja o Messias que tanto eles esperavam. Não se preocupe. Tenho o suficiente para iniciar a construção do templo. Já ouvimos e vimos muitas construções em homenagem ao deus Baal. Roma não deixará o nome da igreja ser edificado. Podes ter razão, é por isso que me dirigirei ao governador da região, após me identificar, levarei a minha proposta de construção. Ele não aceitará. Cobrará muitos impostos. É por isso que precisamos que os seguidores sejam estimulados a cooperar com dinheiro ou algo parecido. Valem objetos de porcelana e de ouro. Daremos tudo ao governador romano. Façamos o seguinte. Reúna todos que possam vir, hoje à noite, próximo à casa que for de Jesus e mostrarei a realidade. Talvez consigamos vários adeptos, disse Longino. Pensei que tudo seria fácil, após a chegada do enviado, falou. Vejo que demorará muito para a construção do novo templo, comentou Amarílis. É que para vencermos as barreiras culturais temos que acrescentar, no meio, um seguidor do Cristo com jeito de profeta. Engana-te, Leôncio, não existe maior profeta que o próprio Jesus. Ele curou, se deixou ser morto, fisicamente, para conseguir o perdão de Deus Pai, comentou Longino. Entendo, mas não posso ficar nesta cidade. Neste instante, ao longe, ouviu-se um trovão. Longe daqui, falou Amarílis para animais que invadiram a sua casa devido ao barulho e complementou. Quero te apresentar minhas duas filhas. Esta é a mais nova, Luanda, e a mais velha, Herotildes. Bom conhecê-las, disse Longino. Mas quero dizer que são belas jovens. Sinto-me feliz em vê-las aqui. Há muito tempo, conheci a mãe de vocês e posso afirmar que vocês herdaram a delicadeza dela. As meninas sorriram e a mais velha falou. Ela sempre fala de um amor perdido na juventude. Será o Senhor? Longino ficou com o rosto vermelho e sorriu. Creio que ela não me disse nada. Se fosse hoje, não seria tolo de largá-la. Amarílis,
ouvindo a declaração de Longino, disse: Meninas, entrem no seu quarto, logo o senhor Longino e Leôncio partirão. Desejo que o assunto seja encerrado. Ao ouvir isto, Longino complementou: Não percamos tempo, já somos idosos, casaremos o quanto antes. Todos ficaram surpresos. 88. Entendimentos contrários. Amarilis ficou extasiada com o pedido de casamento. Naquela época de ausência de leis matrimoniais formais, a cultura de cada povo era aceita nos costumes declarados do grupo. Então, na Judéia, um acordo entre famílias selava o matrimônio, mas neste caso em que havia uma viúva, qualquer um podia desposá-la novamente, independente de haver compromissos anteriores. Assim, a espécie humana tendia a se alastrar com mais facilidade. Voltemos à história. Que surpresa! Acabaste de dizer que não ficarias aqui conosco. Não é minha intenção. Levarei-te e as crianças comigo e construiremos uma casa longe daqui, próximo a Roma. Não desejo isto, disse Amarilis. Leôncio, surpreso com os acontecimentos, disse que precisava ir embora. Não, Leôncio, fique, falou Amarilis. Acho que ele é um impostor. Quer que reunamos nossos amigos e seguidores para pedir dinheiro e construir uma igreja. Não ficará aqui para ver as obras. Ora, homem, quem te tornaste? Um interesseiro usando o nome do Cristo. Não entendeste? Tenho ordens expressas de propagar a palavra do Mestre Jesus. Não acredito. Sei que foste tu que assassinaste o Mestre, por último. Todos que viram, falam e agora vens dizer que és um discípulo e quer deixar sua igreja sem comando. Amarilis, minha querida, deixe-me explicar, isto dói muito no meu coração. Quero associar-me a ti. Eu sempre te amei e não vejo motivo para ficarmos longe um do outro. O Mestre aprovaria nossa união. Estás desgovernado, o Mestre não deixaria o Augusto dele como seu representante na terra. Não o represento, apenas sigo seus conselhos e passos. Então, se assim, retira-te desta casa e não volta mais. Não quero te ver nunca mais. Amarilis, perdoe-me, não quis ofendê-la. É que como um discípulo do Mestre, pretendo apenas ajudar na organização de uma igreja que possa reunir discípulos sem receio de serem molestados. Para isso precisamos agir com quem manda neste lugar. Só digo que preciso prosseguir com meu trabalho de divulgação dos feitos do Mestre. Não pretendo sair daqui. Minhas filhas estão bem e logo casarão com homens que as respeitem e não as deixem com vagas infrutíferas promessas. Logo que chegar da reunião com o governador, me reportarei a ti e ao teu grupo. Se tudo der certo, daremos início à construção da igreja e quem puder contribuir, que assim seja feito. Necessitaremos de recursos humanos e financeiros para a reforma da casa do Cristo. Dito isto, Longino, cabisbaixo, saiu, desestimulado em direção às ruas de Nazaré, para ter certeza do local exato da referida construção. Contaria com o apoio do guia local, Aragão. Era isto que imaginava, porém no caminho, foi abordado por senhores locais, judeus que o questionaram. Ouvimos dizer que queres construir um templo em homenagem ao Cristo. Isto é verdade? Sim, quem são vocês? Homens. Prendam-no e tragam-no aqui, o levaremos para ser julgado pelo governador. Havia, naquela época, grupos de judeus aliados ao governo local. Eles patrulhavam a região e a qualquer sinal de insurreição detalhavam ao governador local que tomava as medidas que cada caso requeria. Neste específico, levariam Longino para ser julgado por um grupo de apoiadores do regime romano. Não façam isto, gritou Amarilis. Sei quem és, disse o líder dos agressores. És a mulher que o deu água nu.
caminho que Cristo percorreu. Sim, sou eu. E não podes levar preso um soldado romano. Imediatamente o líder dos judeus gritou: Homens, soltem-no. Não queremos intriga com o governador. Então, Longino fora solto e jogado no meio da rua. Graças a Deus me salvaste, Amarilis. Sei que fui rude contigo, mas não quero perdê-lo de novo. Volta para minha casa e continua a me explicar o que vieste fazer aqui neste mundo de intrigas. Perdão, mas aqui é onde tudo começou, disse Longino. E aqui é que tudo deve terminar e começar uma nova vida. Amarilis, sem entender o que ele falou, respondeu: Não desejo sair daqui. Nasci e quero morrer aqui, com a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Longino agradeceu e mostrou a cruz em madeira que carregava. Veja isto, é por ele que estou aqui e por ele dedico toda a minha vida. Ao olhar um ao outro, Amarilis o abraçou e disse: Temos a mesma intenção, mas teu coração não fala com o meu da mesma intensidade, correspondendo à verdade que ele falou. Corresponde, sim. Não percebeste que trago o que ele mandou? A vida eterna, se confirmarmos a sua palavra. 89. Outros pensamentos. Amarilis, enfim, contentou-se com as explicações iniciais de Longino. Disto ela tinha uma certeza: que ele retornara a Jerusalém para apoiar a causa de Jesus. Na mesma noite, sob o luar e uma noite clara, Longino se dirigiu à casa de Jesus em Nazaré e com a ajuda do guia Aragon verificou a quantidade de cômodos. Estava abandonada e semidestruída. No lugar de um pedestal, havia flores crescendo entre os buracos nela produzidos por enxadas e golpes de martelo no cômodo principal. No interior havia restos de louças e objetos de decoração, tudo muito simples. Tinha 2 quartos grandes e uma imensa varanda de fibras de junco que dava acesso a uma provável oficina, pois havia restos de madeira e uma talhadeira emperrada. José e Jesus eram carpinteiros e sua família vivia na construção de casas simples e móveis de uso funcional. Não tinham outra fonte de renda. Quando o mestre nasceu, estavam longe de lá, à procura de proteção de uma ordem para assassinar todos os recém-nascidos. Eram cheios da graça de Deus, e sua família, embora pequena, era bem unida. Tinha 4 irmãos de sangue, sendo ele o mais velho. Não eram bem recebidos por povos contrários à fé judaica. Fora isto, a casa tinha algumas marcas nas paredes e uma delas chamou a atenção de Longino. Veja, Aragon, esta escritura é gravada na parede. Eles se detiveram mais próximo com foco de luz. Veja, são inscrições em aramaico. O que significa? Perguntou o guia. Bem, se não estou enganado, refere-se ao momento em que ele seria preso e morto por uma lança. Meu Deus! Está escrito aqui. Longino foi correndo para fora da habitação. Ele dizia: Não pode ser. Ele sabia de tudo, antes de todos. Acalme-se, Senhor, isto já faz muito tempo. O que queres dizer? Quero dizer que o Cristo havia previsto o que ocorreria com ele. Não tenho dúvida. Mas o que isso tem a ver agora? Ele sabe os nossos passos. Temo que ele queira nos mostrar a luz, mas certamente depende de nós cumpri-lo ou não. Lembro que, naquela tarde da crucificação, não estava disposto a prosseguir com aquela barbárie, não porque estava cansado de ver tanto sangue, mas uma imensa indisposição tomou conta de mim. Uma certa apatia e parece que ouvi uma voz dizendo: Vá embora, não precisam de ti aqui, mas o meu comandante insistiu para que eu ficasse até o fim olhando toda a cena. De repente, o céu ficou mais escuro, trovões eram ouvidos próximos e veio a ordem fatídica para transpassar o Cristo. Fiquei alerta e cumpri a ordem dada. De repente,
saiu água cristalina do corpo do mestre e um pouco de sangue. O sangue que molhou minha face e meu corpo. As mãos tremiam e logo todos nós corremos para longe dali, nos reagrupamos e marchamos de volta para o palácio, ficando apenas as vítimas no local. E agora entendo que fui tentado para fugir e não realizar a profecia. Entendo que ele me escolheu para dar o último testemunho de uma profecia antiga, portanto ele, de certa forma, confia em mim. Em todos estes anos de andanças à procura de seguidores da doutrina e divulgação, tenho certeza de que ele continua confiando em mim, na minha capacidade de realizar a obra que ele deseja. Aragorn, não entendendo as colocações do ex-soldado, disse: Senhor, precisamos voltar, quer ver algo mais? Não, tenho o que preciso. A fé que tanto procurava agora se consolidou. Tenho certeza de que minha missão começou aqui logo que possível continuarei até o fim da minha vida. Está bem, Senhor, entendo, mas precisamos ir. Logo alguém ouvirá o fala e enviarão homens de Roma para averiguar. Os dois continuaram a falar. Veja como ele foi capaz de arrebatar tantas mentes. Ele era misericordioso e sua intenção era transmitir as ordens de Deus. Vamos logo. Aragorn empurrou o falante Senhor. Já passava das 22 horas, eles retornaram ao acampamento e Longino disse: Preciso de um papiro, urgente, necessito escrever a um amigo, o sultão. Imediatamente, o jovem pegou o material solicitado e Longino começou a escrever de modo tosco, mas inteligente. O conteúdo era esse: Amigo sultão, tive um pensamento iluminado a respeito do mestre e agora consigo ver melhor a sua proposta, trabalho na obra e avaliação do nosso coração. Percebi que o mestre, acima de tudo, quer nos dar uma lição. Apesar de sermos rudes e despreparados, temos que cumprir os caminhos traçados por Deus. 90. Nova surpresa, Petrônio, o comandante. Amaryllis aguardava seu amado Longino para um café da manhã, mas ele não apareceu. Disseram que se dirigiu a Jerusalém para falar, pessoalmente, com o governador. Isto não pode acontecer, o governador não entenderá a nossa doutrina. Jesus foi considerado um profeta, mas também um agitador. Judeus contrários o enforcarão, disse Leôncio. Concordo. Devemos todos nós seguir rumo a Jerusalém, disse Amaryllis. Não podemos deixar o povoado assim, é época de colheita e vários pescadores também querem consertar suas redes, disse Leôncio. Não me importo. Acho que chegou o momento de provarmos a nossa fé na doutrina que ora se delineia. Leôncio pensou em surpreso com o que ela falou, comentou. Está bem, chamarei Aragorn para nos acompanhar. Levaremos mais de meio-dia para alcançarmos as proximidades da cidade de Jerusalém. Como podemos encontrar Longino? Digo que logo que chegarmos à cidade, devemos nos misturar à população e irmos direto ao palácio de Herodes. Talvez lá possamos ter uma informação sobre o que está ocorrendo na cidade. Jerusalém, à época do domínio romano, era tomada de artífices, pedreiros e carpinteiros. As obras de grande envergadura de prédios não cessavam, apesar da truculência dos invasores romanos. Queria sempre mais dinheiro para remeter ao imperador, mas em contrapartida não deixava os operários e artífices morrerem de fome. Aí foram construídos vários locais sagrados para os romanos, porém o analfabetismo era alto. Ninguém conhecia as leis escritas dos judeus e sim o que era falado. Os romanos, por sua vez, deixavam suas marcas através de desenhos e estátuas. Ensinavam a população com verdadeiras obras de arte, muitas delas feitas em ateliês do Império. O contrassenso da época era que os seguidores do Cristo faziam às escondidas as suas reuniões que sempre terminavam com uma congregação entre os participantes. No fundo,
Os romanos já percebiam que o surgimento de uma nova religião era breve. Lucas, João, Mateus e Marcos, os 4 evangelistas já compunham os textos básicos da nova doutrina. Rebeliões a respeito de um novo pensamento ferviam nos 4 cantos da Europa, Ásia e África. Já falavam de amor ao Cristo e aos homens de boa vontade. Começou a surgir uma nova era, a do amor e respeito ao próximo. Logo que Amarílis chegou a Jerusalém, nos arredores do palácio de Herodes, eles ouviram comentários que um homem de certa idade, discípulo de Jesus, surgiu vindo de Nazaré para falar com o governador. Levaram-no em grupo, escoltando para o sinédrio. Queriam primeiro saber do que se tratava, pois tudo que se falava na cidade era logo do conhecimento do governador e, dependendo do tema, seria muito pior para os sobreviventes dos ataques do exército de Roma. Assim, Longino fora levado para interrogatório prévio e foi questionado. Sabemos quem és, vieste de Roma para atrapalhar nossa ordem. Para teu consolo, logo virão outros se juntar a ti. Venho em paz, não posso ficar preso aqui. Vou falar com o governador a respeito do Mestre Jesus, aquele que entregaste para o sacrifício. Não foi bem assim, Pilatos o condenou entregando a nós, os justiceiros da palavra de Deus. Quero que entendam que Jesus veio acelerar nossa evolução, o que passou foi de grande valia, mas agora há uma nova ordem, aquela que o Messias nos trouxe e que mudará o mundo e sua maneira de agir e pensar. Como o ousas? O Messias ainda não veio e ele arrebatará os soldados e qualquer inimigo de nossa crença em Deus. Garanto que ele já veio e passou entre vocês. Agora resta acreditar no que ele disse. Amai-vos uns aos outros. Guardas, levem-no daqui. É melhor deixá-lo ir conversar com o governador. Logo será enforcado ou decapitado. Suas ideias não são verdadeiras. Longino fora levado ao governador da época para falar-lhe. Governador, perdoe-me, mas tenho um louvor de Roma para o Senhor e um pedido a fazer. Homens, tragam-no aqui. O governador não pode atendê-lo, mas vou anunciar o teu pedido. Ao ver o ex-soldado, Petrônio o reconheceu. Longino, és tu? O que fazes aqui? Comandante, que o céu seja louvado, vim falar com o governador. Eu sei, disseram que um agitador vinha até aqui. Não acredito. Somos irmãos de armas, um soldado tem seu código de honra. O que desejas? Perguntou Petrônio. Vim pedir pelo povo de Deus que está se formando. Jesus, o Cristo, deixou a terra em detrimento dos pecados do mundo. Venho pedir que me ajude a manter um pequeno povoado imune à destruição. Precisamos louvar Jesus e suas obras sem interferência de Roma. 91. A ideia de Amarílis. Deixe-me dizer-lhe algo, Longino. Nosso governador não é afeito à tua fé. Ele diz que os discípulos do Mestre Jesus são agitadores e que têm levado ao caos várias províncias romanas, inclusive levam para o campo das ameaças e guerras de rua. Roma não está preparada para este tipo de agressão, disse Petrônio. Mas somos pacíficos, o senhor sabe. Queremos apenas um lugar para orar a Deus e somente isto, respondeu Longino. Sei das tuas intenções e até acredito que o teu Deus é muito elevado, digo, importante, mas os passos de Roma são maiores. O governador Tibério não aceitará a tua fala, portanto fica calado e não faz nada. Direi apenas que um discípulo veio pedir a paz para o povo de Nazaré. É o que prometo. Tibério filho não tinha a intenção de manter os que adoravam Jesus impunes. Frequentemente mandava açoitar os discípulos do Mestre. Alguns mais exaltados eram aprisionados por vários dias e depois mandados para as masmorras mais distantes, próximas a Roma. Tudo sob a orientação de sacerdotes e enviados dos bajuladores do imperador. Roma, na época,
era governada por um grupo de agitadores e religiosos que ocupavam cargos de orientadores e senadores da República. Então, queres que eu vá embora sem falar com o mandatário da Judéia? É isso mesmo. Venha me visitar, mas sem fazer pedido algum. Somos amigos, eu treinei, portanto defenderei até o último sangue derramado. Um legionário nunca abandona o outro. Isto eu prometo. Longino, triste, saiu do palácio acompanhado pelo centurião, que o reconheceu no seu último combate na Gália. Aliás, todos, naquele momento de dor e dúvida, ficaram devedores uns com os outros. Longino deixou as terras do palácio e retornou a Nazaré. No caminho encontra as filhas de Amarílis com Leôncio e perguntou: Onde está a mãe de vocês? Estou de volta. Ela o procura nas proximidades do palácio. Acho que ela irá falar com alguém. Longino pensou e disse: Voltarei e a procurarei. Voltem para sua casa, ordenou. O que Amarílis pensa que vai fazer? Ao chegar de volta ao palácio, ele encontrou Amarílis conversando com um grupo de soldados. Amarílis, volte, por favor. Eu estou aqui, longe das portas do palácio. Ela olhou e disse: Graças a Deus, só tenho um problema, deixei minha fé falar mais alto. Disse que era seguidora do Cristo e gostaria de falar com o governador. Ele está de viagem. Não irá recebê-la. Ficarei aqui até ele me receber. Longino, percebendo a obstinação de sua amada, questionou: O que queres? Ser enforcada? Não. Deixarei claro que faremos a tua vontade. Construiremos uma casa de oração e se o governador vier nos expulsar direi que ele enfrentará a fúria de Deus. Não faça isto, logo voltarei para falar com o governador. Amarílis rebateu: Não há outra forma, somente dessa maneira. Queremos a liberdade de amar Jesus através de sua palavra. Amarílis, volte, deixe isto comigo. Resolverei tudo. Não podes, já me declarei e o centurião me dará a oportunidade que tanto desejo. Não sejas tola, conheço o centurião e o general. Eles me alertaram do que poderá ocorrer conosco caso o governador nos pegue nesses atos. Temos que falar com calma e muita diplomacia. Amarílis, percebendo que seu amado tinha total razão, respondeu: Muito bem, retornarei contigo, mas sob a condição de montarmos um local para, enfim, darmos assistência aos doentes e necessitados de fé e esperança. Não sairei da Palestina. Se quiseres continuar tua jornada, vai, mas comigo não. Ficarei aqui se quiseres me acompanhar, serás bem-vindo, aí te seguirei até onde quiseres, até a morte se for necessário. Longino, com certa idade e cheio de planos do Senhor, informou: Sinto, Amarílis, falas que todos nós temos uma meta a seguir, a minha é espalhar para as pessoas o que Jesus disse na cruz. Sou o testemunho vivo dos seus últimos momentos, não deixarei a doutrina sem o conhecimento de todos. Não sejas ingênuo, gritou Amarílis. Outros também passarão as tuas informações. Tenho uma ideia melhor. Escreve toda a tua verdade a respeito do Mestre. Ele aprovará a tua permanência conosco. Deixaremos as suas últimas palavras registradas e prometo que as enviaremos para os 4 cantos do mundo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 92. Decisão complexa. Ao retornar à cidade de Nazaré, junto com Amarílis, Longino não comentou o ocorrido nos idos da crucificação de Jesus. Para ele, apenas cumpriu ordens, mas levou o peso na consciência até os dias de hoje. Longino, por que não falas? Algo te aconteceu? Não, querida, estou velho e cansado,
acho que chegou o momento de deixar as minhas ideias registradas em um papiro. Sim, é o que acordamos e, tem mais, aceito que fiques comigo, seremos o casal que sempre sonhamos. Terás a minha casa para morar e o repouso será cheio de alegrias, em comunhão com as ideias do Cristo. Somos cristãos. Aí começou o ideal de Longino transmitir seus ensinamentos através dos ensinos de Jesus. Lembrava de várias passagens do Mestre em Jerusalém, portanto seria fácil descrever alguns encontros. Está bem, começaremos a discorrer os pormenores da vida do Mestre, pela manhã. No momento estou com fome e exausto. Pensei em me reportar ao governador e tive a alegria de ver meu antigo comandante. Isso valeu meu dia. E eu? Perguntou Amarilis. Não ficaste feliz de me reencontrar também? Claro, meu amor. Hoje foi um dia de glória. Devemos agradecer por estes momentos. Vamos orar. Deus Pai, de todo poder e glória, quero me ajoelhar aos teus pés e agradecer pela saúde e amor que tive. Sem o teu consentimento, certamente, não teria a glória de reencontrar meus amigos e retornar a casa com a pessoa que tanto prezo. Amar ao próximo, disseste, mas além disto glorificar a ti, este é o meu dever. Com isto, os dois amantes se despediram e Longino foi dormir em uma tenda, distante poucos metros do local onde provavelmente Jesus viveu. Sim, ele queria deixar uma trilha concreta para se chegar à ilustre propriedade. Ergueu o local de repouso com a ajuda de Aragão. O novo dia amanheceu belo e esplendoroso. Longino dormia com alegria no coração e acordara com mais exultação. Bom dia, senhor, falou Aragão. Bom dia, jovem. Hoje é um dia importante para mim. Divulgarei a doutrina do mestre e escreverei alguns detalhes sobre todos os acontecimentos que presenciei. Talvez um dia a humanidade entenda que o que fiz foi por respeito e zelo pelo meu exército. Entendo, senhor, o que quer que eu faça. Apenas fique aqui. Irei ao encontro de Amarilis, ela decidirá como começaremos. Acho que o que relatarei terá certa influência nas pessoas. Foi terrível conviver sozinho com isto. Bem, senhor. Acho que tudo servirá para um propósito de vida. Veja esta casa, antes cheia de vida e pessoas morando aqui, agora em ruínas e não podemos repará-la sem a permissão do governo romano. Chegaremos lá, disse Longino esfuziante. Tão logo termine de relatar as minhas memórias, construiremos um local para receber os doentes e religiosos e para nossos encontros com quem tem respeito e acredita nas palavras de Jesus. Lá decidirei se partirei ou ficarei aqui com Amarilis. Tudo depende de uma orientação maior de Deus. Longino falou em uma forma que Aragão não entendera. Pensava que algo terreno faria uma cobrança para que o velho não permanecesse em Nazaré. Estou aqui, anunciou Longino à porta da casa de Amarilis. Entre já, estamos esperando, eu e Leôncio. Começaremos agora a ouvir teus relatos. Cadeira e papiro estão aqui. Vamos, comece. Somos todos ouvidos. Bem, era noite quando soube que um tal de Jesus entraria pela porta principal de Jerusalém, trazendo uma centena de seguidores para passar a Páscoa dos judeus. Preparei-me para enfrentar um exército de pessoas fanáticas que entrariam na cidade sagrada. Mas meus chefes alertaram que somente entraríamos em ação caso ocorresse algum desastre. Achei que logo faríamos o nosso trabalho. Cássius chamou-me pelo meu primeiro nome, o centurião. Tenho um trabalho para ti. Como sabes, virá um agitador amanhã. Estarás próximo do portão principal disfarçado de judeu e relatarás tudo o que irá acontecer, desde a entrada de Jesus até ao local onde se abrigará. Como saberei que é ele? Virá em bando e dizem que é cheio de seguidores, o reconhecerás ao perguntar por ele.
não falo bem o hebraico. Não precisarás, apenas pergunte quem é Jesus. Pensei, naquele momento, em desistir. O centurião acreditava que meus préstimos a Roma fosse lealdade total, mas para estas coisas não. Espionar não era o meu trabalho. Queria guerrear, passar minha espada nos corpos dos opositores. Para isto fui exaustivamente treinado, mas por outro lado, se eu não fizesse o que ele me ordenara, seria pior porque seria dispensado das fileiras romanas, voltaria para casa com desonra. Tinha pouca escolha. Assim, aceitei a tal missão. 93. Primeiros passos, primeiro dia de Jesus. Já eram 2 horas da tarde, o calor estava forte. Durante a manhã, fui me esgueirando junto à multidão que esperava a entrada do Mestre de Nazaré. Às 14h15 entraram os primeiros seguidores anunciando a chegada da virtude na cidade. Logo em seguida, jovens alegres bateram tambores, prenunciando a entrada dele. Veio um cortejo de 8 mulheres carregando cântaros de água e vinho, diziam que a vida em carne e osso passaria, posteriormente. Ramos de palmeira eram vistos sendo carregados por diversas pessoas em gestos de alegrias e saudando os que estavam a aguardar o mestre. De repente, lá vinha ele, sorriso nos lábios, alegria em suas expressões, fluidez nos seus gestos. Só podia ser ele. Às 14h40 passou por mim Jesus em cima de um burrico. Ele me olhou como em um reflexo, percebi seu olhar confiante em mim. Abaixei minha cabeça e imaginei o que aquilo significaria, eu, longe da minha terra, ouvindo glórias e graças por um profeta. Será que ele tinha algo a me dizer? Pensei. Saí correndo atrás da multidão, peguei um ramo de palmeira e comecei a cantar e a agitar para o alto. Já eram 15 horas quando todos pararam próximos de uma casa que chamavam Casa dos Abandonados. Lá Jesus desceu de seu burrico e começou a falar e a tocar todos que o cercavam. Entrou nesta humilde casa. Corri para a janela para ouvi-lo falar. Que a paz esteja convosco, venho trazer a luz que não se apaga. Vários doentes e humildes se prostraram aos seus pés. Ele falou. Não se agachem, levantem-se, Deus criou o Filho do Homem para ensinar-lhes a vida. Eis aqui a vida, o caminho e a verdade. Todos começaram a falar em várias línguas, pois havia seguidores de muitas regiões da Palestina. Neste momento veio uma criança doente, quase desfalecida e uma jovem a carregá-la. Deixem-me a sós com ela, falou. Todos saíram. Nisto, me empurraram e só ouvi Jesus fazer algumas preces e, em segundos, gritaram. Ela acordou. Ela vive. Deus seja louvado. E uma voz alta atordoou meus ouvidos. Passei a ouvir música e falatórios. Lembro que após este evento, sentei em uma pedra próxima e aguardei os acontecimentos. Que mais? Perguntou Amarilis. Fiquei mais de meia hora ouvindo o relato da cura daquela criança. Realmente ela não parou de chorar, tinha poucas semanas de vida e sua mãe chorava de emoção. Tenho a impressão que ele ouvia as preces maternas. Achei tudo muito estranho. De repente, ele passou próximo de mim e percebi um perfume demasiadamente bom, vindo de suas vestes. Levantei-me e continuei a segui-lo. Desta vez, foram para o templo dos judeus. Após vários momentos de angústias e espera, saíram de lá uns doutores da lei, esbravejando. Certamente o tinham desanimado, mas as pessoas que o seguiam, não diziam nada que o desabonasse, pelo contrário, só o louvavam. Já era tarde, retornei ao quartel. 94. Os relatos dos simpatizantes e opositores. No segundo dia, pela manhã, mandaram-me afastar das multidões que seguiam Jesus.
Queriam que eu interrogasse as pessoas que foram curadas pelo mestre. Então fui à casa de um certo doente que não podia andar e passou a caminhar, normalmente, após a provável cura por imposição de mãos por Jesus. Tudo ocorreu no dia anterior. Na casa de Aldomeu, o coxo. Senhor, não sei o que realmente aconteceu. Eu não andava direito, fazia muito tempo. Um certo mago avisou-me que tudo decorria da minha vida desregrada. Jesus veio, me ajoelhei e implorei que me desse a cura. Não que eu merecesse, mas porque eu acreditava nele. Então, com um pouco de água, colocou na minha cabeça as suas mãos úmidas e orou numa língua que nunca ouvi. Deitei-me em cima de um junco e após alguns momentos ele disse: Podes andar, o mal que te dominava foi embora. Aos poucos levantei-me e não senti um peso sem vida nas minhas pernas. Passei a sentir calor e até coceira. Senti dor nos primeiros passos, mas desequilibrei-me. Então, ele falou: Estás livre, já te disse, caminha e não fales para ninguém. Foi o suficiente para tentar a caminhada e com uma força interior impressionante voltei a andar. Prostrei-me aos pés de Jesus e agradeci com toda a minha alegria. Será que não estás exagerando? Nunca vi uma cura tão rápida de uma doença grave. Foi um milagre, asseguro. Então acreditas nele? Sim, veja como ando agora. Mas não és judeu? Já fui de tudo e agora creio no poder dele. Longino, pensativo, agradeceu as informações e saiu para coletar outros depoimentos. Como ele era? Falava manso ou grosseiro? Era bom de trato com as pessoas? E se ele deixasse que eu o entrevistasse? O que eu perguntaria? Ser um deus ou um profeta? As minhas respostas de nada ajudariam Roma. O que o centurião queria saber era se ele ou seus adeptos traziam algum risco de agitação ou promoveriam arruaças na cidade. Por enquanto, nada tinha visto. Ouvi pessoas correndo para a ala norte da cidade e diziam que o mestre havia promovido novas curas. Antes de mais nada, quero registrar nas assertivas que o Cristo foi perseguido por judeus fanáticos que não toleravam a conduta dele. Inclusive falei com um deles, chamado Irasmin, ao qual perguntei: Não gostas de Jesus? Por quê? Ele mente para nós e veja o que faz. Arrasta multidões para se dizer o Messias, o Cordeiro de Deus. Ele é fraco e não representa a nossa religião. 95. Reencarnado de Sodoma e Gomorra. No terceiro dia, cedo, pela manhã, o jovem Tiago, filho de Alfeu, discípulo do mestre, passou correndo com um cântaro de água, anunciando a presença do mestre no poço principal da cidade. Dizia que iriam ser convertidos os judeus que quisessem ver ou ouvir as palavras do mestre. É claro que saí correndo, perseguindo o jovem anunciante que desapareceu nas vielas da cidade. Mais tarde o encontrei sentado em uma esquina distribuindo a tal água milagrosa e questionei: O que fazes aqui? O que isto significa? Não pergunte, apenas beba desta água. Será a última vez que a humanidade terá a chance de ver o mestre, e assim ele anunciava. Bebi a água que estava gelada e, de repente, veio um arrepio no meu corpo. Senti que a minha sensação de raiva, inveja ou seja lá o que for saía de mim. Serenei-me e adormeci em um canto junto com outros. Ao acordar pensei o que significava aquilo. Havia algo misturado na água. Não tinha sentido nada de estranho no gosto e o jovem havia sumido. Segui para o poço principal. E encontrei um grupo de pessoas entoando cânticos de louvor a Jesus. Fiquei extasiado e percebi que queria cantar com eles, ficar com todos e sair à procura de pessoas para participar de toda aquela alegria. Porém, precisava voltar para o quartel e receber novas instruções, pois o centurião queria relatos diários das atividades do mestre.
Onde ele fica? Perguntou o oficial. Ainda não sei. Só percebi que estão acampados nas proximidades da cidade. São muitos? Não são. Ele tem muitos seguidores, mas ao final do dia se dispersam. Então vai e não volte sem novas informações. Ao final da tarde, procurei o paradeiro de Jesus e seu grupo. Fiquei sabendo que estavam em um repasto na casa de um cobrador de impostos. Cheguei próximo da mansão e vi Jesus saindo do recinto. Todos o seguiam para próximo de um local onde chamavam de lojatura, ponto de convergência de sábios, que discutiam os movimentos políticos e sociais do Império Romano e dos judeus. Aproximei-me do reduzido grupo e ouvi suas palavras. Aqui todos vocês logo entenderão o que falei. Os homens de bem nunca serão destruídos pela vontade do mal. O Pai que está no céu mandou um recado através de Sodoma e Gomorra, hoje destruídas, mas afirmo que alguns que sobreviveram espiritualmente desta tragédia hoje imploram a reconciliação com Deus. Portanto, será dada uma prova menor aos que se arrependeram e seguiram o caminho da boa nova. Eis aqui um dos que pediram para nascer e ser o meu testemunho. Apontou Jesus e todos olharam para mim. Assustado, corri. 96. Outras curas. Quinta-feira o sol apareceu belo e radiante, as pessoas se movimentavam normalmente e o mercado estava repleto de frutas e verduras. Durante a noite anterior, fiquei em pensamento longínquo a respeito de Sodoma e Gomorra. Já havia escutado uma série de histórias a respeito da fé dos judeus em um Deus justo e soberano, inclusive, os relatos da fuga do Egito e outras coisas mais. O certo é que ele se referiu a mim em tempos passados e, como poderia acreditar naquilo tudo? Não tinha certeza dos poderes sobrenaturais de Jesus. De qualquer forma, peguei a minha túnica de disfarce e segui rumo a um templo judeu. Chegando lá, me deparei com uma mulher cega e surda, que dizia que Jesus iria curá-la, pois estava escrito desde que ela nasceu. Aguardei em silêncio e surgiu a figura do mestre e seus discípulos e mais alguns seguidores, formando uma pequena multidão. O centurião ordenou que eu presenciasse tudo. Mulher, és cega de nascença e surda após uma doença, e agora dizes que queres a cura, disse Jesus. Ao sentir a presença do mestre, ela disse: Esperei-te a vida toda e meus pensamentos o aguardam. Sonhei com este momento e aqui estou. Jesus, pegando um pouco de sua saliva, colocou na palma da mão da mulher e disse: Encontrarás a tua sorte, colocando esta água na palma da tua mão e ela te curará, ao passar nos teus olhos e ouvidos. Em seguida, a mulher começou a chorar e disse: És o Salvador. Estás certa, agora faz o que te mostrei. Ela pegou a mão úmida de saliva e passou nos olhos e ouvidos como ele a ensinou. Pois bem, agora podes ver e ouvir, disse Jesus. A mulher, extasiada, sorriu e viu a primeira pessoa à sua frente e falou: Louvo-te, Senhor. Ela se ajoelhou aos pés de Jesus. Calma, gente, gritou um dos discípulos. Agora vamos seguir o mestre em sua caminhada. Havia vários doentes em Jerusalém que, na época da Páscoa, iam agradecer e pedir a melhora da saúde. Jesus chegou em boa hora e logo que o grupo se dispersou, fui falar com a mulher. Quem és e de onde vens? Sou uma samaritana que crê nas promessas do mestre. Logo que soube que ele estava aqui, corri junto com meus pais para esperá-lo. Havia sido avisada da cura pelas mãos dele. Fiquei extasiado e surpreso. Ela ouvia normalmente e entendia tudo o que falava, parecia dizer a verdade. Disto aprendi que os mistérios da vida estavam encarnados neste homem simples de Nazaré. Continuei a segui-lo. Ele entrou na casa de um dos discípulos que o guardava na porta. Jesus entrou com os 12 apóstolos. 97. Momentos iniciais da crucificação.
Sexta-feira ensolarada. Ah! Como acordei doente, não pude seguir para ver o que aconteceu. Tonteiras e náuseas me acometeram. Veio ao meu encontro um jovem pastor, que com poucas palavras me falou: vá em direção à tua tropa e respeita tudo que te ordenarem. Hoje os céus esperam o retorno de Jesus. Ao ouvir isso, imediatamente me levantei e parti à procura dos soldados. Me apresentei e ouvi as histórias da prisão do mestre e sua submissão ao julgamento temerário dos judeus e romanos. Como aquilo me deixou confuso, pois se ele era o mestre que diziam, por que sacrificá-lo, principalmente, trocando-o por assaltantes e degenerados? Barrabás era assassino e perigoso. Eu mesmo participei de sua captura e pude assegurar que ele, o mestre, era inofensivo. Falei com o centurião que, imediatamente, me ordenou para ir ao Gólgota e arrumar os materiais de crucificação, separando ferros e pregos. Arrumei as cordas e ajudei os companheiros na escavação do local onde os madeiros iriam ficar. Tudo pronto, seguindo as ordens superiores, ficamos esperando a chegada dos que iriam ser crucificados. Logo ouvi uma pequena multidão aos gritos e um cortejo apareceu ao longe. Iriam demorar pelo menos 1 hora para chegar. Fiquei pensando naquela situação e logo lembrei do pastor que pela manhã encontrei próximo ao quartel. E aquele mal-estar que me acometia, o que significava? Já não possuía a certeza de que o Cristo era um fora da lei e seria injusto sacrificá-lo. Vi de longe o pastor de ovelhas e fui falar-lhe. O que o Senhor disse para mim, de manhã, agitou-me e aqui estou ouvindo e cumprindo. Mas fale-me, como sabias, que eu participaria desta execução? É que te comprometeste em vidas passadas e vim alertá-lo para cumprir o teu dever. O que aconteceu comigo para acordar tão mal? Tua consciência lutou contra obsessores para que não cumprisses a tua promessa. Quem és e o que desejas de mim? Apenas vim alertá-lo para cumprir a tua promessa. O pastor foi embora me deixando mais confuso com tudo aquilo. Passava mais de 1 hora e o cortejo de executores não chegava. Estavam atrasados e começou a ventar, levemente, um ar meio frio. Cálidas sensações acometeram meus pensamentos e o centurião veio avisar-nos que logo que chegassem deveríamos, primeiramente, amarrá-los e crucificá-los um a um, sendo primeiro os ladrões e assassinos e depois Jesus. Tudo seria presenciado pelos judeus e familiares do mestre, portanto tínhamos que ser rápidos e precisos, pois a Páscoa judaica necessitava do encerramento da crucificação, o mais breve possível. Chegaram primeiro os parentes de Jesus. 98. Chegada dos condenados. Nos momentos que antecederam a chegada do violento cortejo, cheguei a imaginar que não passava de um engano, um truque para despistar o que não deveria acontecer. Seria uma encenação para que todos os judeus se dessem por satisfeitos, mas na verdade ninguém seria verdadeiramente crucificado e sim liberado para viver suas vidas. Ledo engano meu. Tudo era sério e quando vi, de longe, o estado em que vinha Jesus, achei uma cena totalmente desnecessária e, titubeante, pediria para me retirar do local, não queria participar destes momentos. Meu Deus! O que fazer? Pensei. Veio ao meu encontro o soldado Aliverte e avisou que deveríamos pegar as amarras e fixar os 2 ladrões, em oposição a Jesus, ou seja, um de cada lado do mestre e no meio ficaria o mais sacrificado. Foi feito desta maneira. À esquerda de Jesus o ladrão que tinha menos delitos e à direita o mais violento. Segundo as tradições romanas, seria o do lado direito de maior agressividade, do esquerdo o menos cruel e o do meio o mais odiado, sendo que Jesus ocuparia este lugar. Logo veio a família do mestre. As mulheres, em choro compulsivo, oravam e clamavam para encurtarem aquele momento derradeiro. Desejavam que tudo fosse logo consumado para que o mestre não sofresse tanto,
pois sabiam o ódio nutrido pelos que não acreditavam nele. Veio José de Arimateia falar-me: És o soldado que irá pregar Jesus na cruz? Então vou pedir-te que não faças o que todos querem. Não mates Jesus antes do tempo. Ele precisa dar o testemunho. Percebi que havia uma ordem superior para que os momentos finais do Mestre fossem poupados de atrocidades maiores. Fiquei atento à movimentação dos que chegavam. Não permiti aproximações que impedissem a nossa tropa de realizar o que fora ordenado. Mesmo assim respondi àquele senhor: Não sou eu que ordeno, mas por mim farei a vontade dos que seguem Jesus. Ótimo. Ele respondeu: Maria, franzina e com um lenço cobrindo a cabeça, não parava de chorar e notei que outras mulheres também a amparavam, entre elas, Maria Madalena. Os homens que seguiam o mestre aos poucos vieram ver a última cena, porém ficaram distantes. Logo chegaram os ladrões. Com certa crueldade foram postos nos devidos lugares e, em seguida, pregados na cruz. Todos gritaram com tamanha dor, provocada por pregos longos e gigantes. Notei que um deles desmaiou. Em seguida, trouxeram o mestre com o rosto deformado por hematomas e feridas expostas. Uma coroa de espinhos finos fora posta próxima aos olhos, cobrindo com sangue boa parte da face. A cabeça já estava ensopada com o líquido seco misturado com o suor e aves de rapina começavam a se aproximar do local. 99. Últimos momentos. No momento da chegada do cortejo de observadores todos gritavam impropérios contra o mestre, só contra ele. Maria continuava a chorar e seus discípulos, de longe, se lamentavam. Era uma cena comovente e horripilante. Não me sentia bem em participar daquela crucificação. Tragam Jesus. Ele ficará preso primeiro na cabeça e depois vocês fixarão os pés e as mãos. Estas foram as ordens dadas por nosso superior Augustus, comandante, no momento. Segurei a cabeça do Cristo com minhas mãos e ficaram sujas de sangue que não cessava de sair dos ferimentos. Logo ele gritou: Façam rápido, meu pai não demorará. Achamos estranho aquele pedido, mas logo que seus punhos foram amarrados, o ferreiro sedimentou com um forte golpe a mão do mestre. Na primeira haste de madeira, em seguida, a segunda mão e, por fim, os pés foram unidos e um único golpe foi pregado na parte inferior da cruz. Gritos abafados foram ouvidos saindo da boca de Jesus. Gritos histéricos foram dados pelos seus amigos e companheiros. Gargalhadas eram ouvidas pelos judeus acusadores. Um misto de desconsolo e alegria horripilante fizeram parte destes últimos momentos de Jesus na terra. Longa luz formando um arco foi vista por muitos, ao longe, próximo às muralhas de Jerusalém, mas as cenas de desolação foram mais fortes do que observar aquele fenômeno que se formara. Jesus, quase desfalecido, começou a orar em hebraico e depois falou aos outros dois crucificados prometendo o perdão e o reino de Deus para eles. Não pensei que aquele homem pudesse resistir a tanta crueldade. As unhas dos pés já estavam arrancadas, suas vestes em frangalhos, sua voz já não podia ser ouvida por todos. Sua face, ainda que serena, tornara-se irreconhecível, seus pés exalavam um cheiro de rosas silvestres e suas mãos não pareciam ser atingidas por um prego de ferro. De modo geral, todos esperavam um fim rápido para poderem voltar à cidade. Neste momento, a luz veio se aproximando de nós, o que deixou todos assustados. Jesus falou: Pai, por que me abandonaste? E em seguida ele disse: Retorno a ti cumprindo a tua vontade. Um trovão foi ouvido, a pouca distância, ao ser dado o último suspiro do Mestre. Glória a Deus nas alturas, gritavam os discípulos. Rajadas de vento se intensificaram. Uma fina chuva começou a cair.
Só me restou pegar a minha lança e falar ao comandante. Podemos nos alojar aqui próximo? Negativo. Verifique se todos morreram. Como desejar, respondi. Aproximei-me do mestre e numa atitude vacilante enfiei a minha lança no seu abdômen, jorrando primeiramente água e depois sangue. Oh! Como me arrependo do que fiz, disse Longino, encerrando seu relato em um choro compulsivo. Acalme-se, disse Amarilis. Tudo já passou. Sim. Fim do sofrimento terreno, início de uma nova era. Bem, senhores, chegamos ao final deste relato de fatos passados há muito tempo. Naquela época de pura crueldade, os personagens envolvidos nesta trama foram vítimas de ordens superiores, mas tiveram o dom da reflexão e do arrependimento. Quanto ao Mestre Jesus, seu espírito subiu aos céus e, após ser recebido pelo Divino Pai Celestial, retornou ao orbe terrestre, em espírito, para complementar os seus ensinamentos. Deixou a sua marca nos céus, para que possamos um dia trilhar o seu caminho e chegar a ele. Quanto ao fiel e conturbado Longino, deixou o orbe terrestre com 85 anos, desamparado pelo exército romano, mas amparado por Deus. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram. Veja o link na descrição do vídeo.